Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o esse não é o podcast História Pirata, né? Não é o podcast História Pirata? Esse é o canal História Pirata. Ah, pirataria! Então vocês estão hoje presenciando a estreia deste novo canal do YouTube, que é o canal ligado ao podcast História Pirata, derivado do podcast História Pirata, uma outra forma, uma outra maneira da gente se comunicar, da gente conversar sobre história, da gente falar sobre aquelas coisas que a gente gosta, né? E como vocês que estão aí do outro lado talvez não sejam ouvintes do nosso podcast, a gente está aqui gravando esse vídeo do Dani e eu para que a gente possa se apresentar para vocês e também para que a gente possa contar um pouco o que é o História Pirata e o que a gente quer que seja esse nosso canal. Tem que falar seu nome, cara. O pessoal nem sabe nem seu nome. Mas era isso que eu acabei de dizer, você não estava escutando? Eu sou o Rafinha, eu sou professor do ensino básico, eu sou professor de pré-vestibular, formado em História pela Unicamp e o fundador do podcast História Pirata. E esse meu amigo aqui... Eu sou Daniel Gomes, dei aula com Rafinha por muitos anos no ensino básico, fiz graduação, mestrado e doutorado na USP e hoje sou professor da Universidade de Brasília, da UNB. Trabalho com a história contemporânea, também um pouquinho com a história moderna. E nós aqui, ele no ensino básico, eu no ensino superior, embora a gente não goste desses termos básico, superior, porque a gente sabe que a coisa não é bem assim, a gente tem trabalhado junto com história há muito tempo, né? A gente se conheceu ali por volta de 2013, para ser mais preciso. E é muito maneiro pensar que em 2013, tanto o Dani quanto eu, a gente eram dois jovens professores, né? Sim, muito. A gente não é mais jovem, você está sabendo disso, né? Mas nós éramos dois jovens professores, começando não só a dar aula, mas a se entender também como professor. E eu acho que essa amizade que a gente foi formando durante esse processo foi uma amizade extremamente pautada para que a gente pudesse discutir história e para que a gente sempre pudesse discutir também como que a gente passaria as coisas que a gente tanto gostava da universidade para dentro da sala de aula, né, Dani? Sim, eu lembro que o nosso desafio sempre era esse, né? A gente começou ali, mais ou menos, então, 2012, 13, a gente tinha 20 e poucos anos naquele momento, a gente começou a dar aula juntos, e a gente tinha uma vontade de trabalhar a história em sala de aula de maneira diferente. E conforme a gente ia experimentando, errando, mas também acertando em alguns casos, a gente começou a ver que era possível trazer um pouco da discussão historiográfica para não historiadores, para não historiadoras, de maneira clara, né, de maneira acessível. Então, o nosso ponto sempre foi, eu acho que isso resume bem o nosso propósito, que ensino e pesquisa não precisam estar separados. Ensino e pesquisa não precisam ser antagônicos, não precisam estar em polos opostos, que na verdade é possível que ensino e pesquisa se alimentem, se retroalimentem, e que na verdade o grande professor, ele é também um pesquisador, o grande pesquisador, ele sabe também se comunicar, sabe também ser professor de alguma maneira. Eu acho que esses dois campos não devem estar em oposição, né? Inclusive foi um comentário que a gente recebeu ontem lá no podcast História Pirata, de um colega nosso, professor também, que escutou o nosso podcast sobre absolutismo, num podcast no qual a gente desconstrói, evidentemente, a ideia de absolutismo, e ele falou, olha, eu usei aquelas coisas em sala de aula, claro que não igualzinho, né? A gente faz uma adaptação, uma leitura didática, mas que é possível que a pesquisa e o ensino estejam mais conectados. Eu acho até, Dani, que a gente não vai dizer que é possível, eu acho que a gente pode até assumir uma postura mais radical. Acho que a gente pode dizer que é necessário que a pesquisa e a sala de aula estejam caminhando sempre juntas, né? Sim. Obviamente que isso não significa transpor ipsis literis uma pesquisa acadêmica para dentro da sala de aula, claro. Mas como essas coisas precisam, como você muito bem apontou, se alimentar uma da outra justamente. E foi em 2020, no ano da pandemia, no ano que tudo parou, que eu decidi dar início ao podcast História Pirata. Era uma forma de reforçar tudo isso que a gente está aqui conversando para vocês, mas sem que houvesse a amarra justamente do tempo, do cronograma, pelo menos no meu caso, que estava ali trabalhando com o ensino básico, né, ou até mesmo a amarra do vestibular. E aí eu montei um primeiro programa, gravando ele sozinho, sobre um aprofundamento de um dos temas que eu já havia trabalhado com os alunos até então, né, naquele março de 2020, onde infelizmente a gente sabe, né, que tudo parou e como aquilo foi se prolongando por muito tempo. Depois decidi gravar um segundo programa. E para o terceiro programa do História Pirata, que nem tinha esse nome ainda, eu convidei o Dani, para que a gente justamente retomasse essa nossa parceria de discussão, de falar sobre história e que mais precisamente
que a gente gravasse um programa sobre uma discussão que a gente teve no trabalho por 10 Incontáveis vezes. Por 10 anos, eu diria. Com essa discussão, André. Que é a discussão sobre a longa Idade Média, né? Sobre como a gente entende ali o assim chamado Renascimento, a Reforma Protestante, o assim chamado Estado absolutista, que não era Estado coisa nenhuma, mas enfim, o assim chamado... E também não era absolutista coisa... O assim chamado Estado absolutista, a assim chamada Renascimento cultural, a assim chamada Reforma Protestante, e se essas coisas podem ser consideradas rupturas em relação à Idade Média. E foi legal que não só a gente discutiu isso por muito tempo, mas a gente foi mudando de posição a respeito disso por muito tempo. Eu, quando estava começando ali meu mestrado, tinha uma posição mais próxima do meu orientador. Pensava mais em rupturas da assim chamada Primeira Modernidade com a assim chamada Idade Média. E hoje eu estou quase falando que o Renascimento não existiu. E aí a gente gravei mais um episódio sozinho, depois que chamei outros amigos, até a hora que eu fiz o convite formal para o Dani para a gente montar esse projeto, né? Porque até então, esse projeto, eu acho que nem sequer ele era um projeto. Não tinha nome, não tinha propósito, a gente não sabia direito o que fazer. Quando eu chamei o Dani e o Dani aceitou, ainda bem, foi que aí a gente começou a imaginar o que a gente gostaria que o História Pirata fosse. E aí eu acho que a gente pode começar, inclusive, contando pra galera ali de casa, Dani, por que a gente decidiu chamar esse nosso projeto de trabalho de história... De História Pirata. Mais ou menos vocês já entenderam por esse nome, né, de História Pirata. E aí, o primeiro ano da minha vida que eu dei aula foi o ano de 2007. Primeira vez, eu acho que você também, 2007, 2008. Isso mesmo. E eu lembro que eu dava aula, comecei dando aula em cursinho popular, né? Em cursinho para pessoas que não tinham grana para pagar cursinho. E eu dei aula num lugar muito legal. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei e foi uma grande sorte começar por ali, que era o CAS de Vestibulares, né? O curso Alberto Santos Dumont, ligado ao ITA, né? Ligado à faculdade, ao ITA, um cursinho popular. E eu lembro que lá eu dei aula junto com uma professora de história, que era a Kaori Juliana, genial. A Kaori, e naquele momento, a Kaori me apresentou um poema, que é o poema do Alfredo Bozzi, um poema sobre datas, tá? E esse poema foi uma das inspirações, não a única, a gente vai falar da outra daqui a pouco, mas uma das inspirações para o nome História Pirata. Rafinha, você me falou que você tinha decorado já esse poema. Decorei. Ele começa assim, ó, 1492, 1792, 1822, 1922. Datas, mas o que são datas? Datas são como pontas de icebergs. O navegador que singra a imensidão do mar bendiz a presença dessas pontas emersas, sólidos geométricos, cilindros de gelo visíveis ao olho nu. O Alfredo Bozzi vai carregar durante todo esse poema essa metáfora de pensar a data como se ela fosse a pontinha de um iceberg. E eu acredito, Dani, você concorda comigo, que há duas ideias muito legais por detrás disso. A primeira e talvez a mais óbvia delas é que quando a gente pensa a data como a ponta do iceberg, o que a gente está querendo dizer para vocês, ou o que o Alfredo Bozzi está dizendo para vocês justamente, é que a data é, sem sombra de dúvidas, a parte menos importante, a parte talvez mais insignificante de um fenômeno histórico. O fenômeno histórico, ele está ali na grande massa de gelo que a gente sabe que está submersa, né, ao mar justamente. O trabalho do historiador, portanto, é um trabalho de marinheiro. É um trabalho de marinheiro na medida em que a gente precisa o tempo todo mergulhar nossa cabeça para debaixo da água, para entender a massa de gelo para além da data, para além do evento, para além do fenômeno histórico. Mas, ao mesmo tempo, há uma segunda ideia por detrás desse processo de pensar a data como a ponta do iceberg. Porque na medida em que a ponta do iceberg é a única coisa que a gente pode ver ao navegar, as datas servem justamente para que a gente não afunde o nosso navio, para que a gente não bata de encontro a esse iceberg. E é interessante pensar que o bom historiador, Dani, não é necessariamente a pessoa que decorou as datas. Saber, por exemplo, que o Luís XVI é decapitado depois da eclosão da Revolução Francesa me ajuda a navegar melhor nesse mar, sem sombra de dúvida. Na verdade, sem ele você não navega. Se você achar que ele morreu antes da Revolução Francesa, você não entende a Revolução Francesa. Mas só saber as datas também não diz nada. Então tem um outro momento do poema, eu não decorei o poema, mas eu estou com ele aqui. Não é bem um poema, né? Um texto, poema, que o Bozzi diz assim, 1492, 92, 22, 22... De onde vem a força e a resistência dessas combinações de algarismos? Vem daquelas massas ocultas de que as datas são índices. Olha que legal. Então a data
é índice de uma massa oculta. E o historiador tem que fazer esse navegar, esse mergulhar. É o historiador mergulhador, é o historiador pirata. E é legal a história do pirata, né? Porque o pirata está associado ao roubo. E tem um pouco aquela figura que o Walter Benjamin cria do historiador, o saltimbanco. Ele vai lá e usa as coisas para ele. Então o historiador vai lá e rouba essas informações para criar a sua narrativa, que não é a mesma narrativa que os homens do passado fizeram sobre si próprios, né? Eu acho que traz também, Dani, de uma forma mais lúdica, um quê de rebeldia, né? Uma rebeldia a uma sociedade que a gente sabe que está acostumada a desprezar nosso trabalho de cientista humano, que está acostumada a menosprezar nosso trabalho, principalmente, né, de professores, de historiadores, ou de professoras e historiadoras e assim por diante. Mas há um segundo poema que também ajuda a gente a dar nome para o História Pirata. E esse, eu acho que apresenta mais uma perspectiva metodológica de como tanto você quanto eu, a gente pensa a história, né? Que é um poema chamado Barco Bêbado. Eu acho que é até legal conversar com ele sobre uma coisa que a gente passou lá no Instagram do nosso podcast, que o Rafinha uma vez gravou um vídeo falando que a história não tem sentido. Só que quando ele falou que a história não tem sentido, não tem sentido no sentido de direção. No sentido linear. No sentido de linear. No sentido de pensar um vetor da aula de física, E por não exemplo. sentido no sentido de significado. É que a Exatamente. palavra sentido tem pelo menos dois sentidos. De direção e de significado. É claro que a história tem vários significados, embora não significados a priori. Mas nós não acreditamos que a história tem sentido no sentido de que ela tem uma direção, de que ela caminha para um lugar. A gente acredita que a história, ela se assemelha muito mais, e aí o Rimbaud, a um barco bêbado, que vai, volta, aí ele cai, aí ele afunda, aí ele dá uns trambelique louco. Quer dizer, ela não tem uma direção dada, um caminho dado, tá? E é justamente este caminhar bêbado, ou este barco bêbado, que a gente tenta captar no nosso trabalho de historiador. E é isso que eu acho delicioso, porque se a história tivesse uma direção já dada, já colocada, como muita gente acredita, aí não teria muita graça ser historiador, porque você já sabe de onde foi, para onde vai, né? Essa ideia, né, Dani, de uma história com uma ideia definida é aquilo que a gente chama, por exemplo, de uma perspectiva teleológica do tempo. E se você quer saber o que é teleológico, esse aqui é o seu lugar. Porque o que a gente pretende fazer aqui nesse canal de diferente daquilo que a gente já faz no nosso podcast? Nesse canal a gente vai tentar se comunicar de outra maneira, né? Porque a comunicação por vídeo e a comunicação por áudio são coisas distintas. Então a gente pretende aqui abordar mais conceitos históricos de maneira talvez mais sucinta, mais direta, fazer algumas narrativas também, trabalhar, isso é uma coisa que é impossível no podcast, que é trabalhar com imagens, né? Aliás, pessoal, muita gente aqui vai estar dizendo que isso aqui é um podcast também. Ixi, será que eu tenho que tomar um Campari aqui agora? Né? Pra gente, podcast é aquele formato de áudio, né? Pra Exatamente. gente aqui, na verdade, se trata de um outro formato, né? De uma outra forma de comunicação. É isso, né? É isso, então a gente conta com vocês para que vocês possam também tomar conta desse navio. O motim aqui é liberado, a gente é um barco bêbado de piratas preparados para roubar seu coração. Ficou piegas? Eu acho que um pouquinho piegas. Pode ser roubar seus tesouros, os tesouros mais profundos, escondidos no mar. É isso, minha gente. E até a próxima navegação. Valeu!